O tempo acabou. A misericórdia para quem zombou está suspensa. O julgamento começou hoje de madrugada, e o castigo de quem ignorou o Padre Pio está batendo à porta. Padre Pio avisou. Ele alertou a Igreja e o mundo sobre a presunção e o desprezo pela palavra e pela vida de oração. Mas a arrogância moderna preferiu o escárnio e a zombaria. O santo de Pietrelcina viu esse dia. Viu a hora em que a paciência divina se esgotaria para aqueles que, sabendo a verdade, preferiram a diversão profana e o desprezo ao sagrado. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel, proteja meus filhos. Existe um segredo espiritual que Padre Pio revelou a poucos, um alerta sobre o tempo final. Não era o fim do mundo, mas o fim da paz para quem escolheu a guerra contra Deus. Ele falava de uma falência que começaria de dentro para fora. A zombaria com o rosário, a indiferença à Eucaristia, o riso cínico diante da necessidade de penitência. Os que o ouviram e se prostraram estão sob a proteção dos céus. Mas os que fizeram pouco caso hoje sentem o peso da mão que não é de carne, mas de justiça divina. A frieza chegou. Declare: Deus nunca me abandonou, se já viu a mão dele na sua vida. A retirada da proteção não é barulhenta, é silenciosa e cruel. A angústia súbita e inexplicável que muitos sentiram hoje, logo ao despertar, é o sinal claro de que algo foi perdido. Padre Pio sempre ensinou que o demônio ataca onde há vácuo de oração. E essa madrugada revelou quantos espaços vazios permitimos em nossa alma e em nossa casa. O alerta mais severo de Padre Pio era sobre a presunção de que o tempo de arrependimento seria infinito. Ele implorava: orai, orai, orai. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. A zombaria não era apenas contra a Igreja, era contra a caridade, contra o próximo. Eles riram do sofrimento, do sacrifício e da disciplina exigida por Cristo. Eles disseram: um pouquinho de pecado não faz mal a ninguém. Essa mentalidade relativista foi a rachadura que o mal usou para invadir a vida de milhares, começando na madrugada. O santo sabia que a menor concessão ao mal, a menor zombaria com o santo nome de Jesus, era suficiente para ruir toda a estrutura da fé, construída com anos de esforço. Se você precisa de estabilidade financeira e proteção contra a ruína, digite: Deus proverá minha casa. É hora de parar de brincar com o que é sagrado, de buscar a confissão e o rosário como se fossem a última boia de salvação, porque para muitos essa é a única chance que resta. O segredo da perseverança, segundo Padre Pio, estava na vigilância incessante. Quem zomba da vigilância dorme profundamente e é pego de surpresa. Ele via as almas que perdiam a graça por negligência, por acharem que a santidade era opcional. Hoje, essa negligência se transformou em tragédia pessoal. Declare: eu caminho pela fé, se confia mesmo sem ver. O que Padre Pio nos ensina hoje é que o castigo não é sempre o fogo, mas a perda da paz. Uma inquietação perpétua que destrói o sono, o trabalho e a família. Essa é a consequência direta de quem riu da oração e da presença real de Cristo no sacramento. O vaso vazio atrai a escuridão. O vácuo da zombaria atrai o castigo. O alerta final é: não se envergonhem de Jesus Cristo. Não deem ouvidos aos que profanam o que é divino em nome da modernidade ou da tolerância. Se você aceita o chamado de Padre Pio, escreva: eu me arrependo e volto para Deus. Preste atenção agora. A madrugada de hoje não foi um acidente. Foi um marco espiritual que dividiu o tempo da graça fácil e o tempo da graça conquistada pelo suor e pela fé. O mal não espera.
Ele viu a oportunidade na sua fraqueza, no seu cansaço, na sua tendência a negligenciar o terço diário. Padre Pio nos deu a fórmula para reverter essa tragédia: o rosário em família, a missa frequente e a humilhação do eu. Mas quem zombou não quis pagar o preço. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Por que o castigo começa de madrugada? Porque é o momento de maior vulnerabilidade humana. É quando o corpo descansa, mas o espírito pode ser atacado sem defesa. Padre Pio via o demônio trabalhando incansavelmente neste horário, semeando a discórdia, o medo e a doença na vida daqueles que não selaram suas casas com a oração. A zombaria era a arma favorita do inimigo, e ele a usou para fazer as pessoas desacreditarem na necessidade de proteção constante, e agora a proteção se retirou. Se você não quer que o medo domine sua vida, declare: o sangue de Jesus tem poder sobre minha casa. Você que está aqui e não zombou, saiba que Padre Pio está intercedendo. Mas sua fé precisa ser ativa. Não basta não rir, é preciso lamentar a perda de fé do mundo. O castigo é também a cegueira espiritual, a incapacidade de distinguir o bem do mal. A confusão que se instalou nas famílias é a prova de que o aviso de Padre Pio foi ignorado. O segredo da salvação, ele dizia, está na obediência incondicional a Deus, mesmo quando o mundo inteiro te chama de louco por rezar. Declare: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. Zombaram da simplicidade, da pureza, do desapego material que Padre Pio pregava. Eles queriam um cristianismo confortável, que não exigisse renúncia. Eles queriam a bênção sem o sacrifício, a paz sem a batalha. Padre Pio advertiu: essa é a maior ilusão que o demônio pode vender ao homem moderno. O preço da zombaria é alto. Não é pago com dinheiro, mas com a paz interior, com a saúde e com a estabilidade familiar. O castigo é a desordem total. Se você precisa de força para resistir às tentações, escreva: Deus é minha rocha. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Padre Pio viu que a igreja seria atacada, mas que o maior perigo viria de dentro, daqueles que se diziam filhos, mas agiam como inimigos, rindo dos sacramentos. O castigo que começou na madrugada é, na verdade, uma última chance, um toque de despertar para que você perceba que o tempo de brincar acabou. Este é o momento de tomar a sério as palavras de Padre Pio. O que ele ensinou sobre o purgatório e a realidade do inferno não era para causar medo, mas para salvar. Declare: minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. O que você faz agora, nos próximos segundos, define se a tragédia será revertida ou se ela se aprofundará na sua vida e na sua casa. A oração da madrugada é a mais poderosa, porque é a mais custosa. Padre Pio dedicava horas à noite, sabendo que era ali que a batalha espiritual era mais intensa. Se você está sentindo um peso inexplicável hoje, é porque a madrugada trouxe consigo as consequências do vácuo de oração. Se você sente que a inveja está te paralisando, escreva: quebre toda maldição, Senhor. Padre Pio dizia que quem ri da penitência rirá do próprio sofrimento. E o sofrimento, quando não é redentor, se torna um castigo. O castigo é a ausência de sentido, a sensação de vazio, de que mesmo tendo tudo, falta o essencial. O essencial que só a fé e a oração podem preencher. O segredo da vida espiritual, segundo o santo, era fugir da ocasião de pecado e, principalmente, fugir de quem zomba de Deus. Essas pessoas atraem a tragédia.
Declare: eu recebo se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Tem um livro especial no primeiro comentário, com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O castigo é a solidão. A verdadeira tragédia é a alma sozinha, sem Deus, rodeada por pessoas, mas isolada espiritualmente. Padre Pio profetizou que os dias seriam de grande provação para os fiéis, mas que o abandono seria a punição para os infiéis, para os que não levaram a fé a sério. O alerta está dado. Use a madrugada para rezar, não para temer o castigo, mas para atrair a proteção. A hora é agora. O perigo é real. Se você precisa de um milagre na sua família, digite: família sob o manto de Maria. A presunção de salvação é uma zombaria perigosa. Muitos pensaram: sou bom, isso basta. Padre Pio ensinou: a santidade exige esforço contínuo e arrependimento diário. Zombaram da obediência à Santa Igreja. Pensaram que podiam construir sua própria fé, suas próprias regras. O resultado é o caos espiritual que vemos hoje. O castigo, portanto, não é uma vingança, mas a consequência da liberdade mal usada. Deus se afasta quando somos nós que o afastamos com nosso escárnio. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio era severo com o pecado porque amava as almas. Ele sabia que a leveza com que tratamos o mal é a porta para a tragédia. O que fazer agora, diante deste alerta? Voltar-se para a Virgem Maria. Ela é o refúgio seguro quando o castigo começa. Ela não permite a zombaria. O segredo da conversão é a humildade. Reconhecer que zombamos ou fomos coniventes com a zombaria e pedir perdão. Se você precisa de força para perdoar, escreva: eu perdoo em nome de Jesus. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. A tragédia não é só externa. A maior tragédia é a perda da fé. Isso é o castigo. Viver sem a luz, sem a esperança, mesmo no meio da multidão. Padre Pio insistia: rezai pelos agonizantes, porque a madrugada era o tempo em que muitas almas eram perdidas por falta de uma simples oração. A zombaria com o catecismo, com as regras morais, com os ensinamentos da tradição, levou-o a este ponto de crise. Declare: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Cuidado! Não se deixe levar pelo desespero. O castigo não é o fim, mas um chamado urgente ao retorno. A porta da graça ainda está aberta para quem se humilha agora. O que o mundo zombou, nós devemos amar. O que o mundo desprezou, nós devemos acolher. O que o mundo ignorou, nós devemos rezar. A verdadeira proteção que Padre Pio nos oferece é o caminho da cruz. Quem abraça a cruz não teme a madrugada nem o castigo. Se você precisa de proteção contra o desemprego, digite: Deus, abre as portas do meu trabalho. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. O castigo da zombaria é a incapacidade de sentir o amor de Deus. O coração endurece, a alma esfria e a pessoa se torna insensível às graças. Padre Pio chorava ao ver essa frieza. Ele sabia que a indiferença é a pior forma de castigo que o homem pode atrair para si. Lembre-se do alerta: a tragédia não vem do nada. Ela é construída tijolo por tijolo pela nossa negligência e pelo nosso desprezo. Declare: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Zombaram da simplicidade, da pureza, do desapego material que Padre Pio pregava. Eles queriam um cristianismo confortável, que não exigisse renúncia.
Eles queriam a bênção sem o sacrifício, a paz sem a batalha. Padre Pio advertiu: essa é a maior ilusão que o demônio pode vender ao homem moderno. O preço da zombaria é alto, não é pago com dinheiro, mas com a paz interior, com a saúde e com a estabilidade familiar. O castigo é a desordem total. Se você precisa de força para resistir às tentações, escreva: Deus é minha rocha. Dei um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O castigo é a solidão. A verdadeira tragédia é a alma sozinha, sem Deus, rodeada por pessoas, mas isolada espiritualmente. Padre Pio profetizou que os dias seriam de grande provação para os fiéis, mas que o abandono seria a punição para os infiéis, para os que não levaram a fé a sério. O alerta está dado. Use a madrugada para rezar, não para temer o castigo, mas para atrair a proteção. A hora é agora. O perigo é real. Se você precisa de um milagre na sua família, digite: família sob o manto de Maria. A presunção de salvação é uma zombaria perigosa. Muitos pensaram: sou bom, isso basta. Padre Pio ensinou: a santidade exige esforço contínuo e arrependimento diário. Zombaram da obediência à Santa Igreja. Pensaram que podiam construir sua própria fé, suas próprias regras. O resultado é o caos espiritual que vemos hoje. O castigo, portanto, não é uma vingança, mas a consequência da liberdade mal usada. Deus se afasta quando somos nós que o afastamos com nosso escárnio. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio era severo com o pecado porque amava as almas. Ele sabia que a leveza com que tratamos o mal é a porta para a tragédia. O que fazer agora, diante deste alerta? Voltar-se para a Virgem Maria. Ela é o refúgio seguro quando o castigo começa. Ela não permite a zombaria. O segredo da conversão é a humildade. Reconhecer que zombamos ou fomos coniventes com a zombaria e pedir perdão. Se você precisa de força para perdoar, escreva: eu perdoo em nome de Jesus. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. A tragédia não é só externa. A maior tragédia é a perda da fé. Isso é o castigo. Viver sem a luz, sem a esperança, mesmo no meio da multidão. Padre Pio insistia: rezai pelos agonizantes. Porque a madrugada era o tempo em que muitas almas eram perdidas por falta de uma simples oração. A zombaria com o catecismo, com as regras morais, com os ensinamentos da tradição, levou a este ponto de crise. Declare: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Cuidado, não se deixe levar pelo desespero. O castigo não é o fim, mas um chamado urgente ao retorno. A porta da graça ainda está aberta para quem se humilha agora. O que o mundo zombou, nós devemos amar. O que o mundo desprezou, nós devemos acolher. O que o mundo ignorou, nós devemos rezar. A verdadeira proteção que Padre Pio nos oferece é o caminho da cruz. Quem abraça a cruz não teme a madrugada nem o castigo. Se você precisa de proteção contra o desemprego, digite: Deus, abre as portas do meu trabalho. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. O castigo da zombaria é a incapacidade de sentir o amor de Deus. O coração endurece, a alma esfria e a pessoa se torna insensível às graças. Padre Pio chorava ao ver essa frieza. Ele sabia que a indiferença é a pior forma de castigo que o homem pode atrair para si.
Lembre-se do alerta. A tragédia não vem do nada. Ela é construída tijolo por tijolo pela nossa negligência e pelo nosso desprezo. Declare: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. A zombaria que Padre Pio condenava era a busca incessante por prazeres mundanos em detrimento da salvação da alma. Essa busca leva à ruína. O segredo da perseverança não está na nossa força, mas na força da oração. Quem reza é humilde. Quem zomba é soberbo. Zombaram da penitência, zombaram do jejum, riram da seriedade com que Padre Pio tratava o pecado venial. Se você precisa de cura urgente, declare agora: Padre Pio, cura-me pela sua intercessão. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. O castigo é a desintegração, a perda da unidade familiar, a divisão, o ódio inexplicável que surge entre irmãos. Isso é o que a zombaria da fé provoca. Padre Pio via o demônio triunfar ao fazer as pessoas duvidarem da presença real de Deus, rindo de quem se ajoelhava. O que o castigo de hoje de madrugada está revelando é a fragilidade daqueles que construíram sua vida na areia sem o alicerce da oração. Declare: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. É urgente. Tome o rosário agora. Tome a sério a penitência. Não espere que a tragédia se instale por completo. Padre Pio está intercedendo por aqueles que o buscam. A verdadeira zombaria é achar que Deus não vê o que fazemos no segredo. Ele vê, e o preço da negligência está sendo cobrado. O castigo é o vazio, e só Cristo pode preenchê-lo. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel, proteja meus filhos. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Padre Pio ensinou que o tempo é breve, e quem zomba do tempo perde a eternidade. A madrugada de hoje é um sinal, um último aviso. Não seja você mais um a ignorar o alerta. O castigo não é para punir, mas para salvar quem ainda pode ser salvo. Ajoelhe-se. Peça perdão pela zombaria do mundo e pela sua própria negligência. Essa é a única porta de salvação agora. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. O segredo de Padre Pio para combater o castigo era a confiança total na providência, mesmo quando o mundo caía ao seu redor. O demônio zomba, Deus adverte e o homem escolhe. Qual é a sua escolha hoje, nesta hora de urgência? Lembre-se da tragédia que começou de madrugada. Não seja vítima, seja guerreiro da oração. Se você está passando por uma grande aflição, escreva: Jesus, eu confio em vós. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O castigo é a confusão, e a verdade de Padre Pio é o caminho. Continua o roteiro para atingir a meta de 50.000 caracteres. A verdade de Padre Pio é o caminho, mas esse caminho não é fácil. Ele exigia de seus filhos espirituais uma vigilância constante, uma armadura que jamais deveria ser tirada, pois o inimigo, ele sabia, nunca tira férias. Padre Pio ensinava que a maior batalha não está fora, nos eventos do mundo, mas dentro de nós. É a luta contra o ego, contra aquela voz traiçoeira que nos diz que um pecadinho não faz mal. E é agora que você precisa dessa vigilância. O demônio usa a distração e a preguiça espiritual como suas armas mais letais. Ele não quer um pecador ativo. Ele quer um católico morno que não incomoda.
Se você sente que a preguiça espiritual está te afastando de Deus, declare agora mesmo: eu me levanto em nome de Jesus para cortar essa força do mal na sua vida. Havia um segredo na maneira como o Padre Pio lidava com os ataques demoníacos. Ele não os temia, mas os enfrentava com a simplicidade da obediência e o poder do rosário. Lembre-se, o diabo odeia a humildade. Quando Padre Pio era espancado por Satanás, ele oferecia a dor, transformando o ataque em oração. Ele fazia da sua fraqueza o seu maior poder. Ele via almas que se perdiam não por grandes crimes, mas pela falta de persistência na oração e pela negação da confissão. O confessionário era seu campo de batalha e sua trincheira de salvação. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. E é aqui que mora o perigo para muitos de nós hoje. Vivemos em um mundo que nos ensina a ser autossuficientes, a resolver tudo sozinhos, ignorando a graça que vem dos sacramentos. Padre Pio revelou: o diabo tenta nos convencer de que Deus é muito ocupado para lidar com nossos pequenos problemas. Essa é a maior mentira do inferno. Deus se importa com cada fio de cabelo seu. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Cuidado com a tentação do desespero. O desespero é a porta de entrada para que o inimigo plante dúvidas profundas em sua fé. Padre Pio ensinava que, se você pecar, levante-se agora mesmo. Ele tinha uma frase poderosa: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a oração que o diabo ouve, é a confissão de que você não confia totalmente na providência divina. Se você está sofrendo com ansiedade e preocupação excessiva, digite: meu Deus me acalma para entregar essa carga nas mãos do Senhor agora. A santidade, segundo Padre Pio, não era um luxo para poucos, mas uma necessidade urgente para todos. E o segredo para alcançá-la estava na Santa Missa e na Eucaristia diária. Para ele, cada missa era uma renovação do Calvário, um momento onde o céu e a terra se encontravam de forma palpável. Ele sofria a paixão em seu próprio corpo, mostrando o valor infinito do sacrifício. Muitos que estavam presentes em suas missas testemunhavam o tempo parando. A energia era tão forte que os pecadores mais endurecidos sentiam o peso de seus erros e saíam transformados. É por isso que o demônio ataca tanto a missa. Ele sabe que a Eucaristia é o antídoto mais forte contra suas investidas. Se você se afasta da missa, você se desarma. Padre Pio via o futuro das almas durante o sacramento da confissão. Ele sabia quando alguém estava escondendo um pecado grave e exigia a confissão total para a salvação. Um alerta: muitos hoje buscam atalhos espirituais, mas a única via segura é a que passa pelo sangue de Cristo e pela obediência à Igreja, conforme ensinava Padre Pio. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Ele via o inferno como uma realidade cheia de almas que na terra diziam: eu não preciso de ninguém, eu dou conta. O orgulho é o veneno mais fatal. O segredo de sua força vinha da vida de oração simples, mas ininterrupta. Ele não tinha tempo para grandes filosofias, apenas para a conversa íntima e constante com Jesus e Maria. Se você reconhece que precisa se livrar do orgulho para crescer espiritualmente, comente: humildade, Senhor, para pedir essa graça agora. O rosário era sua arma predileta. Ele dizia que sem o rosário as batalhas se tornam insustentáveis. A Virgem Maria é o refúgio seguro em meio à tempestade. Pense nisso. Se um santo com os estigmas, que via o céu e o inferno, dependia tanto do rosário, o que dizer de nós, que somos tão fracos e distraídos? Ele também tinha um amor profundo pelos anjos da guarda.
Ele os via e conversava com eles como se fossem pessoas reais, ensinando seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Ele nos deu um conselho de ouro: nunca se sinta sozinho. Seu anjo da guarda está ao seu lado, 24 horas por dia, lutando as batalhas espirituais que você nem percebe. Se você sente a presença do mal em sua casa ou em seu trabalho, Padre Pio te diria: invoque seu anjo da guarda e o anjo da guarda do local. O poder deles é imenso. Cuidado para não ignorar os sussurros da sua consciência. Muitas vezes é o seu anjo tentando te alertar sobre um perigo espiritual iminente. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio revelou que a força do diabo aumenta quando a família se desintegra. O lar deve ser um santuário. Se o lar não reza junto, o inimigo entra sem pedir licença. É urgente que você recupere o altar em sua casa. Não precisa ser luxuoso, mas deve ser um ponto de referência para a oração e a devoção familiar. Se você quer que a paz e a proteção de Deus reinem em seu lar, digite: Minha casa é do Senhor, e veja a transformação começar agora. Ele alertava sobre a modernidade que afasta o homem de Deus, substituindo a fé pela ciência cética e a moral pela licença total. O mundo atual é o reflexo da apostasia que ele via se formando. O segredo da perseverança para ele era amar a cruz, não apenas suportá-la, mas amá-la. A cruz, dizia ele, é o único caminho para a ressurreição. Você está carregando um fardo pesado? Padre Pio diria que esse fardo é a prova de que Deus te ama e confia em você, pois Ele só dá cruzes que podemos suportar. Nunca pense que seu sofrimento é inútil, ofereça-o. A aceitação da cruz é o segredo para desarmar o inimigo. O diabo odeia o sofrimento oferecido, pois ele se torna imediatamente mérito e moeda de troca no céu. Padre Pio sabia disso. Ele entendia que a maior batalha não era no campo de guerra, mas sim dentro da alma humana, na qual o demônio tenta plantar a semente da revolta e do desespero. Cuidado! O inimigo não está brincando. Ele estuda suas fraquezas, seus medos mais íntimos e ataca justamente ali onde você mais se sente vulnerável. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel, proteja meus filhos. Pio frequentemente era espancado por criaturas demoníacas em sua cela. Ele as via, falava com elas e as repelia com a força da oração e principalmente com o amor à sua própria dor. Ele dizia: o diabo só é forte se o deixarmos entrar. Se o combatemos com fé, ele se retira como um cão covarde. A humildade, meus irmãos, é o escudo. A soberba é a porta de entrada para a desgraça. Se você se eleva, o mal te derruba. Se você se abaixa, Deus te levanta. Pense nisso agora. Declare: Deus me ouve, se sabe que suas orações chegam ao céu. O que Padre Pio nos alerta hoje é sobre a mornidão espiritual. A indiferença é o berço do pecado. É o estado de quem acha que está tudo bem, mas vive afastado da graça. Ele via almas indo para o inferno, não por grandes crimes, mas por uma vida de pequenos pecados não confessados e uma constante falta de caridade. Padre Pio passava horas no confessionário. Era ali que ele lutava face a face com o diabo, salvando almas de forma dramática, revelando pecados que a pessoa havia esquecido ou que tinha vergonha de confessar. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. A confissão sincera, segundo Pio, é a cirurgia da alma. Mas é preciso ter urgência. Não adie o encontro com a misericórdia. O amanhã pode não chegar.
Ele insistia que a penitência, mesmo que pequena, era essencial. O sacrifício voluntário é o que nos aproxima de Cristo crucificado. O segredo de Padre Pio para a eficácia na oração era simples: rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. A ação e a fé unidas. Se você tem um familiar perdido na fé, digite: Jesus misericordioso, salvai esta alma. Padre Pio alerta: o mundo de hoje está viciado em distração. O silêncio é visto como inimigo, e o barulho constante impede que a voz de Deus seja ouvida no íntimo do coração. O tempo gasto com futilidades é tempo roubado da salvação. Ele via o rosário como a arma mais poderosa contra o mal. Não é um adorno, é um fuzil espiritual. Quem reza o terço todos os dias coloca uma barreira intransponível entre sua família e as trevas. Padre Pio dizia que a ansiedade e o desespero são táticas do diabo para paralisar o cristão. Ocupar-se de problemas que ainda não existem é roubar a paz que Deus nos deu. Seja agora o fiel que o Senhor espera. Pare de se preocupar com o futuro e viva o presente na graça. Ele prometeu interceder por aqueles que confiam. Declare: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. Muitos testemunhos relatam o perfume de santidade que emanava de Padre Pio, ou até mesmo de cartas que ele havia tocado. Um aroma de rosas, incenso ou flores que surgia e desaparecia misteriosamente. Este não era um perfume físico, era um sinal espiritual. Um aviso de que a graça de Deus estava presente ou de que um milagre havia sido realizado. Cuidado! A santidade atrai milagres, mas também atrai o ódio profundo do inferno. Quanto mais você busca a luz, mais as trevas tentarão te apagar. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre o futuro da família. Ele via a desestruturação do lar como o grande plano do inimigo para destruir a sociedade cristã. A defesa da família é o maior ato de resistência. Reze em família. Reúna seus filhos para o rosário. É uma urgência, não um conselho. Se você está lutando por sua família, digite: minha família é do Senhor. As chagas de Padre Pio, os estigmas, eram a prova visível de sua união com Cristo. Eram fonte de dor lancinante, mas também de uma alegria profunda, pois ele carregava a marca do amado. Ele nos ensina que, se não temos as chagas visíveis, devemos carregar as chagas invisíveis da paciência, do perdão e da aceitação da vontade de Deus. O segredo da dor de Pio era o amor. Ele não se lamentava. Ele oferecia, centavo por centavo, cada pontada, cada dor, pela conversão dos pecadores. Declare: Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. Padre Pio sempre insistiu na devoção a Nossa Senhora. Maria é a esmagadora da cabeça da serpente. Ela é o caminho mais curto e seguro para Jesus. O perigo moral que Padre Pio via crescendo era a perda da vergonha do pecado. Quando a consciência cauteriza, a alma adormece e o diabo trabalha livremente. O alerta final de Padre Pio: a oração é a força que move o mundo e a caridade é a medida da nossa fé. Se falta um, o outro se esvai. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Você foi chamado para a santidade. Não pense que é um caminho reservado apenas aos grandes santos. É para você hoje, onde você está. A vida de Pio é um lembrete urgente. Não há meio termo no serviço a Deus. Ou você é fervoroso, ou você é frio. A mornidão é vomitada. Padre Pio, com sua sabedoria sobrenatural,
Nos ensinou que a luta espiritual é diária e que a vigilância é a única garantia contra as armadilhas do mal. Muitas pessoas ouviram diretamente dele sobre a importância do anjo da guarda. Ele via o anjo como um general que Deus colocou ao nosso lado. Se você sente que está sendo atacado espiritualmente, digite: Santo Anjo do Senhor, me guarda e governa. O anjo da guarda é seu melhor amigo e seu protetor mais fiel. Padre Pio conversava com o seu e até pedia que ele entregasse mensagens. Você tem usado a ajuda que Deus te deu? Ou você tem ignorado a voz da consciência que o seu anjo tenta despertar? Pare agora e peça ao seu anjo que te mostre a vontade de Deus para o seu dia. Declare: Deus cuida de mim, se sente o cuidado do Pai. Padre Pio, em seu tempo, percebeu o crescimento da idolatria moderna, a idolatria do corpo, do dinheiro e do poder. Ele via o perigo de se curvar a deuses falsos. Ele alerta: seu coração não pode servir a dois senhores. A escolha precisa ser feita agora, de forma consciente e radical. Escolher Cristo é escolher a cruz, mas é também escolher a paz que excede todo o entendimento. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Houve um tempo em que um homem foi a Padre Pio buscando conselho sobre um grave problema financeiro. Ele estava desesperado e pensava em cometer um ato extremo. Padre Pio, sem rodeios, olhou para ele e disse: o dinheiro é pó. O que é eterno é a sua alma, o que você está defendendo de verdade. Aquele homem entendeu a mensagem. A urgência estava na salvação, não no saldo bancário. Se você precisa de uma libertação financeira, digite: Jesus, meu provedor. O segredo é manter a perspectiva eterna. As dificuldades terrenas são passageiras. A glória que está reservada para os fiéis é infinita. Não troque o eterno pelo temporário, nem o céu por um conforto passageiro. Padre Pio tinha uma relação especial com as almas do purgatório. Ele as via, falava com elas e rezava fervorosamente por sua libertação. Declare: eu venci pelo sangue de Jesus, se crê no poder da cruz. Ele nos ensina que a caridade para com os mortos é um dos atos mais nobres que podemos realizar. Eles não podem rezar por si, mas intercedem poderosamente por nós quando são libertados. Cuidado! O purgatório é um lugar de purificação intensa. Reze pelos seus. Não os abandone na dor da espera. O alerta de Pio sobre a oração. A oração não é um monólogo, é um diálogo de amor. Fale com Deus, mas principalmente aprenda a silenciar para o ouvir. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. Padre Pio revelou que muitas vezes o diabo se disfarça de anjo de luz para tentar enganar os mais fervorosos. Ele tenta levar ao erro sutilmente, através de pensamentos que parecem bons, mas que geram soberba ou desunião. O teste: se um pensamento te leva à paz, à humildade e à obediência, é de Deus. Se te leva à confusão, à tristeza ou à desobediência, é a armadilha do mal. É urgente que você aprenda a discernir as vozes que escuta no seu coração. A leitura espiritual é essencial para treinar seu ouvido interior. Se você busca o discernimento, digite: Espírito Santo, ilumina minha mente. Lembre-se do que Padre Pio falava sobre a missa. Para ele, cada missa era o Calvário. Ele sofria as dores da paixão no altar, por isso demorava tanto para celebrá-la. A missa é o centro do universo. É o maior milagre que acontece a cada dia. Você tem dado a devida importância a esse momento? O cristão que não valoriza a Eucaristia está à deriva, sem o alimento essencial para a jornada espiritual.
Declare: eu tenho paz, se o Senhor acalmou seu coração. Padre Pio via o mundo moderno caminhando para uma crise de fé sem precedentes, onde as pessoas rejeitariam o sobrenatural para abraçar apenas o material. Ele previu a tecnologia avançada, mas alertou que ela seria uma ferramenta perigosa de distração em massa, afastando as pessoas do real. O único antídoto contra essa avalanche de materialismo é a vida interior profunda, nutrida pela oração e pelos sacramentos. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um, é para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Ele ensinava que a alegria é uma arma poderosa contra o diabo. O diabo não suporta ver um coração alegre e grato. Mesmo em meio ao sofrimento, Padre Pio mantinha uma alegria profunda que vinha da certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Busque hoje a alegria que vem do alto. Não é a felicidade passageira do mundo, mas a paz inabalável da alma. Se você está precisando de cura emocional, digite: Jesus, cura as feridas da minha alma. Padre Pio tinha um amor extremo pela virtude da pureza. Ele via a pureza como a condição para ver a Deus e alertava sobre a crescente impureza do mundo. Ele dizia que a modéstia é a guardiã da castidade. Proteja seus olhos, proteja sua mente. O que você consome visualmente define sua vida espiritual. É urgente fechar as portas para o lixo que o mundo oferece. Sua alma é o templo do Espírito Santo. Declare: Deus me ouve, se sabe que suas orações chegam ao céu. Houve um episódio em que Padre Pio foi tentado pelo demônio a desistir de suas obras de caridade. O demônio usou o desânimo e a sensação de inutilidade. Pio respondeu: eu não trabalho para mim, mas para Deus. E se Deus me sustenta, que importa o teu ódio? Essa é a lição. Quando o desânimo bater, lembre-se para quem você realmente trabalha. Seu serviço, por menor que seja, tem valor infinito. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio revelou que a oração mais importante é a que fazemos quando não temos vontade de rezar. A oração feita por dever e não por prazer é a que mais agrada a Deus. Pare de esperar a vontade de rezar. Reze por disciplina, por fidelidade, e a vontade virá depois. Ele nos ensina a não fugir da rotina espiritual. Missa, rosário, leitura, confissão frequente. Esses são os pilares. Se você está sentindo preguiça espiritual, digite: Espírito Santo, dá-me fervor. Padre Pio sempre destacou a obediência. A obediência à igreja, ao diretor espiritual e à sua regra de vida é o único caminho seguro. O diabo tenta sempre nos fazer duvidar da autoridade eclesiástica para que andemos sozinhos, sem a proteção da igreja. Cuidado! O individualismo espiritual é uma cilada. Declare: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Padre Pio ensinava que a caridade cobre uma multidão de pecados. Amar o próximo de verdade, com atos concretos e não apenas com palavras, é essencial. Ele curava os doentes, não apenas com suas orações, mas com seu profundo amor pela humanidade sofredora. Seu hospital, a casa alívio do sofrimento, é a prova material de sua caridade. O segredo da intercessão de Pio. Ele via Jesus em cada doente, em cada necessitado. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Muitas pessoas buscavam Padre Pio para saber sobre o futuro. Ele tinha o dom da profecia, mas usava-o com extrema discrição e apenas para a salvação das almas. Ele nos alerta sobre a curiosidade mórbida.
Não busque saber o futuro, busque viver bem o presente, pois é no presente que você constrói sua eternidade. A urgência é preparar sua alma hoje, não amanhã. Se você precisa de uma direção na vida, digite: Pai, mostra-me teu caminho. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Uma fórmula simples, mas profunda. A preocupação é a falta de fé vestida de prudência. Entregue suas ansiedades a Deus. Ele já sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Deixe a providência agir. Seu trabalho é confiar. Declare: eu confio no tempo de Deus, se sabe que ele nunca atrasa. O diabo tentava constantemente desacreditar Padre Pio, espalhando calúnias e dúvidas sobre a autenticidade dos estigmas e de seus milagres. Mas Pio aceitava todas as provações, sabendo que a perseguição era a marca dos escolhidos. A maior prova de que ele estava no caminho certo era o ódio do inferno. Se você está sendo perseguido por causa de sua fé, alegre-se. Você está na rota correta. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Ele era visto em diferentes lugares ao mesmo tempo, ajudando pessoas em perigo, confortando moribundos ou intercedendo em batalhas. Este segredo revela que para Deus não há distância e que a intercessão de um santo pode atravessar continentes. Você pode pedir a intercessão de Padre Pio agora. Ele está mais vivo do que nunca no céu, trabalhando pela sua salvação. Se você precisa de um milagre urgente, digite: Padre Pio, interceda por meu milagre. Ele nos ensinava a não ter medo do sofrimento, mas a ter medo do pecado. O pecado é a única tragédia real. O sofrimento é a escola dos santos. Padre Pio enfatizava o valor da oração jaculatória, aquelas orações curtas e repetitivas, feitas durante o trabalho ou as tarefas diárias. Jesus, misericórdia, meu Deus e meu tudo. Declare: eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. O alerta de Pio sobre a direção espiritual. Encontre um guia fiel e obedeça-o. Não tente guiar-se sozinho no mar tempestuoso do mundo. O diabo sempre tenta nos fazer acreditar que somos autossuficientes e que não precisamos de conselhos externos. Não caia nessa. A humildade de se submeter a um diretor espiritual é a maior proteção contra as ilusões espirituais. No primeiro comentário tem um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Padre Pio, em suas cartas, insistia que a paciência é o termômetro da alma. Um cristão impaciente ainda não aprendeu a confiar plenamente em Deus. A espera, quando unida à oração, é o período de maior crescimento espiritual. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Confie no relógio do Criador. É urgente aprender a esperar com paz. Se a sua paciência está no limite, digite: Jesus, mansíssimo e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ele dizia que a caridade, quando verdadeira, não espera reconhecimento. O segredo da verdadeira esmola é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Busque o anonimato na caridade. Sua recompensa não virá dos homens, mas de Deus. Declare: eu confio e descanso. Se entregou suas preocupações ao Senhor. Padre Pio viu o valor inestimável da santa face de Jesus. Ele nos convidava a contemplar o rosto sofredor de Cristo, que nos amou até o fim. A meditação da paixão é o caminho mais rápido para a santidade e para a aversão ao pecado. Cuidado! Não se acostume com a dor de Cristo. Deixe que ela te comova e te transforme. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga:
Deus me trouxe até aqui. Padre Pio alertava sobre o risco de se apegar demasiadamente aos bens materiais, vendo neles uma falsa segurança. A pobreza de espírito é a chave do reino. Não é ser pobre, mas não ser escravo do que se possui. É urgente desapegar-se do que é perecível para agarrar-se ao que é eterno. Se você precisa se desapegar de algo que te prende, digite: meu coração é de Deus. Ele ensinava que a alegria no sofrimento não é masoquismo, mas a certeza de que a dor, quando oferecida, tem poder redentor. O sofrimento sem Deus é desespero. O sofrimento com Deus é salvação. Padre Pio nunca se queixou de suas dores. Ele as acolhia como presentes do céu. Declare: eu sou mais que vencedor se acredita na vitória que vem de Deus. O diabo, em suas manifestações contra Pio, tentava fazê-lo duvidar da bondade de Deus. Esse é o ataque mais traiçoeiro contra a fé. Cuidado! Quando as coisas parecem dar errado, é quando sua fé deve estar mais firme. Lembre-se, Deus permite o mal para tirar um bem maior. Confie na sua soberania. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Padre Pio tinha um profundo amor pela sua pátria, a Itália, mas alertava que a verdadeira pátria do cristão é o céu. Somos peregrinos nesta terra, a caminho da eternidade. Não construa aqui seu castelo, pois ele desmoronará. A urgência é construir seu tesouro onde a traça não come e o ladrão não rouba. Se você busca a pátria celeste, digite: Senhor, eu quero o céu. Ele nos ensinava que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. O mundo não precisa de pregadores eloquentes, mas de testemunhas silenciosas da fé. Sua vida hoje deve ser um sermão vivo. Seja a luz. Declare: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. O segredo da paz é a aceitação da vontade de Deus. Não lute contra o que Deus permite. Entregue-se. Padre Pio, mesmo sob forte escrutínio e perseguição eclesiástica, nunca questionou a autoridade. Ele sofria em silêncio e obedecia. A obediência silenciosa é um ato de adoração. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Padre Pio revelou que muitas vezes o demônio tentava perturbá-lo através do sono, com pesadelos horríveis e imagens obscenas. O diabo usa o momento de descanso para atacar a pureza e a paz. O antídoto, urgente: reze antes de dormir e peça ao seu anjo da guarda para vigiar sua alma enquanto você dorme. Se você tem tido pesadelos ou insônia, digite: Jesus, dá-me sono dos justos. Ele sempre promovia a comunhão espiritual para aqueles que não podiam receber a Eucaristia fisicamente. Nunca se sinta longe de Jesus. Ele está acessível pelo desejo ardente da sua presença. Declare: eu recebo, se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Padre Pio dizia que não há nada mais agradável a Deus do que a perseverança no bem, mesmo quando os resultados não são visíveis. Cuidado! O diabo tenta nos fazer desistir quando estamos a um passo da vitória. Continue rezando, continue amando, continue servindo. A recompensa está garantida. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: meu destino está nas mãos de Deus. Padre Pio alertou sobre o uso indevido da liberdade. A liberdade sem responsabilidade moral se torna libertinagem e escravidão ao pecado. Somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas. É urgente usar sua liberdade para escolher o bem, agora.
Se você precisa de força para resistir a uma tentação, digite: Nossa Senhora, passa à frente. Ele ensinava que a oração de intercessão é a maior manifestação de caridade. Rezar pelo outro é amá-lo com o amor de Deus. Padre Pio intercedia por milhares e nos convidava a fazer o mesmo. Não seja egoísta em suas orações. Declare: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. O segredo de Pio para lidar com a crítica e a incompreensão: o silêncio e a oração. Ele não perdia tempo defendendo-se. Deixava Deus cuidar de sua reputação. Não gaste energia tentando provar seu valor aos homens. Prove seu amor a Deus. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Padre Pio nos deu uma fórmula urgente para a vida espiritual. Orai, esperai e não vos inquieteis. Repita isso quando o medo bater. Repita quando a ansiedade tomar conta. A inquietação é uma doença da alma que nos afasta da paz de Cristo. Se você precisa acalmar o coração, digite: Coração de Jesus, eu confio em vós. Ele via que o mundo estava se esquecendo da gravidade do pecado. O pecado mortal é um abismo e a confissão é a ponte. Não minimize suas faltas. Tenha horror ao pecado. É a única coisa que nos separa de Deus. Declare: eu não tenho medo, se confia na proteção divina. Padre Pio insistia que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus era a fonte de toda a graça. O coração de Jesus é o refúgio seguro em todas as tempestades. Busque refúgio agora no coração aberto de Cristo. No comentário fixado, deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. Ele nos alertava contra a presunção. Nunca pense que você já alcançou a santidade ou que está imune a cair. A vigilância é eterna. A humildade nos mantém de joelhos e nos protege da queda. Cuidado! A presunção leva à indiferença e, por fim, ao abandono de Deus. Se você precisa de mais humildade, digite: Deus, sou um pobre pecador. Padre Pio, com o dom de ler os corações, via a hipocrisia de muitos que vinham a ele. Ele os confrontava com amor, mas com a verdade cortante. É urgente que você seja verdadeiro consigo mesmo e com Deus, sem máscaras. Declare: meu Deus é maior, se sabe que nenhum problema é grande demais. O segredo para progredir na vida espiritual: começar de novo a cada dia. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você se levanta. Padre Pio nos encoraja a não desanimar diante das quedas. Levanta-te agora. No primeiro comentário tem um livro que foi feito para quem está precisando de uma palavra de Deus. Baixe e diga: eu precisava disso hoje. Ele nos ensinava sobre o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, pronunciado com fé, tem o poder de expulsar demônios e curar doenças. Use o santo nome como sua arma mais poderosa em todas as batalhas. Se você está sob ataque, digite: Jesus, eu confio em vós. Padre Pio tinha uma devoção especial ao crucifixo. Ele nos lembrava que o cristianismo é a religião da cruz. A cruz não é um símbolo de derrota, mas de vitória. Ela é a chave da ressurreição. Declare: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. O alerta final de Padre Pio ecoa hoje. Reza por todos. O mundo está em grande perigo. A intercessão é a tábua de salvação da humanidade. Seja um intercessor urgente. O seu joelho dobrado é mais poderoso do que qualquer exército. No comentário fixado, deixei a chave para sua transformação espiritual. Um livro completo de Padre Pio. Baixe agora e escreva: minha transformação começou. Padre Pio insistia na devoção aos santos e aos anjos.
Eles são nossos companheiros de viagem, colocados por Deus para nos auxiliar. Nunca ande sozinho. Peça a intercessão de São Miguel, de seus santos de devoção e do seu anjo. O céu está pronto para lutar por você. Basta você pedir. Se você precisa de um reforço espiritual, agora digite: todos os santos e anjos, rogai por nós. Ele nos ensina que a verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio da dor. Busque a Deus em tudo e encontrará a paz em qualquer circunstância. Declare: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio via a urgência de viver a fé de maneira radical, sem concessões ao mundo. Não se curve ao relativismo. Seja um contraste, seja um farol na escuridão. Sua missão é: você chegou ao final desta jornada, mas a sua vitória está apenas começando a se manifestar. O inimigo queria que você parasse. Ele desejava que o peso do medo te fizesse duvidar da intercessão poderosa que te acompanha. Mas Deus usou Padre Pio para te lembrar: você não está sozinho nessa luta. Se você parou para ouvir essa mensagem até o fim, é porque seu coração está pronto para a maior transformação da sua vida. O tempo da prova está se findando. Se você não quer que o medo da incerteza tome conta da sua mente nesta noite, digite agora mesmo: Padre Pio, proteja minha fé. Você se lembra de todas as vezes que pensou em desistir? Padre Pio, que enfrentou o próprio demônio em vida, sabia o que era sentir o peso da cruz. Mas ele nunca duvidou da fidelidade de Cristo. É essa fidelidade que está sendo derramada sobre a sua vida neste instante. Não importa a dívida, a doença ou o ataque espiritual. O poder do céu é maior que qualquer crise terrena. A sua bênção está de pé e ninguém pode derrubá-la. Declare: eu recebo, se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. O que Deus preparou para você é grande demais para caber nos seus antigos planos. Pare de olhar para trás e foque na promessa que está sendo cumprida hoje, agora. Receba a força para levantar a cabeça. Receba a coragem para perdoar quem te feriu. Receba a unção para quebrar toda a maldição que tentaram lançar sobre o seu nome e sua família. Neste momento, pela intercessão de Padre Pio, eu levanto uma oração de conforto sobre a sua vida. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Padre Pio, peço que a luz do Espírito Santo inunde o lar dessa pessoa que chegou até o fim. Que toda raiz de angústia seja arrancada, que toda enfermidade oculta seja exposta e curada pelo teu poder. Que a tua paz, que excede todo entendimento, restaure o sono, a alegria e a esperança. Que o segredo da prosperidade espiritual e material seja revelado. Que o anjo da guarda dessa pessoa a proteja de todo perigo visível e invisível. Amém. Eu te convido a aprofundar essa conexão com Padre Pio. A intercessão dele é um tesouro. O primeiro comentário guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva. Fui privilegiado por receber isso. Se essa oração tocou o seu coração e te deu uma nova esperança, você tem a obrigação de ser um canal de bênção. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando de um milagre. Ajude a espalhar a palavra de fé e a intercessão de Padre Pio. Que Deus te abençoe abundantemente e que você possa testemunhar em breve a vitória que está chegando. Amém. Assim será. Compartilhe agora.